Você acha que as pessoas acreditam nos políticos? E os partidos? Será que eles ainda representam os diferentes modos de pensar da sociedade? Olha, pelo que vem acontecendo no mundo, parece que não. Na França e nos Estados Unidos, por exemplo, os presidentes eleitos têm em comum um certo distanciamento da política tradicional. E aí? Qual será a consequência desse movimento? As pessoas já não se identificam, já não confiam no parlamento. Quem quer discutir, às vezes, a política pública não procura um partido. Ele procurou uma organização não governamental. O presidente do Brasil está sendo construído, mas não está sendo construído por nenhum dos candidatos que está aí. Há hoje uma falta de esperança, uma falta de expectativa. Uma série de debates promovidos pela Comissão de Relações Exteriores do Senado analisa o Brasil e a ordem internacional. Em um dos painéis, cientistas políticos e senadores discutiram a crise de legitimidade na Europa e nos Estados Unidos e as consequências para o Brasil. Veja um resumo do debate agora, no Em Discussão. A França, com esses partidos que não têm nome, esses movimentos, esses candidatos que vão juntando características de uma peça que o povo está falando e precisando, você constrói em 2 anos um candidato para ser presidente de um país. E eu digo aos senhoras e senhores, o presidente do Brasil está sendo construído, mas não está sendo construído por nenhum dos candidatos que está aí. Vocês não me perguntem, eu não tenho bola de cristal, sou um cientista político, vamos dizer assim. Mas é visível que está sendo construído no inconsciente coletivo do Brasil e na alma do Brasil uma pessoa totalmente diferente da que esteve aí. Não estamos vivenciando nada de novo. Temos, sim, como a ideia de ciclos, né, essas idas e vindas aí de partidos, ora conservadores, ora mais progressistas, dependendo da situação política, das circunstâncias, né, políticas colocadas e econômicas colocadas, mas temos um fato que me parece marcante e que vários estudos já apontaram para isso na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também, que é essa dessa crise de representatividade das instituições políticas tradicionais. Não é? As pessoas já não se identificam, já não confiam no parlamento, nos partidos políticos, nos políticos em geral. Qual a implicação dessa crise de representatividade para a política eleitoral, para a alternância no poder de partidos e para a emergência, talvez, de lideranças populistas, entendendo aquelas como carismáticas de fora do sistema, que trazem aí uma ruptura, né, com o que havia anteriormente. Há algum paralelo que possa ser feito entre a eleição francesa e a eleição americana? Porque ambos afastaram do espectro político os seus partidos principais, né? O Macron, com a sua eleição, afastando, como já disse aqui, nós todos sabemos, os republicanos e os socialistas, e o Trump afastando, ganhando dos democratas e afastando os próprios republicanos, que, né, não estiveram com ele. A cúpula do Partido Republicano não esteve com ele, como também nós sabemos. Se algum paralelo pode ser feito em relação a isso, e o que podemos esperar das relações agora entre a França e os Estados Unidos? Em relação ao paralelo Trump-Macron, eu acho ele muito interessante, porque as diferenças são muito maiores do que as semelhanças. O Trump é um não político com o partido, e o Macron é um político sem partido. Então, na verdade, eles são exatamente o contrário. O Trump foi, digamos que ele é uma síntese do que podemos chamar dos candidatos hollywoodianos à política americana, tanto Reagan como Schwarzenegger, que foi 2 vezes governador na Califórnia, e a extrema-direita americana, que criou um elo com ele, um elo até surpreendente no começo, para montar uma plataforma eleitoral e ganhar as prévias dos republicanos. O Trump, presidente, está se revelando muito diferente. Ele já está se afastando bastante dessa extrema-direita conspiracionista que apoiou ele durante as eleições. No caso do Macron, ele é exatamente o contrário. Ele é um
puro produto da administração pública francesa, ele galgou todos os andares da meritocracia republicana e, ao mesmo tempo, ele criou um elo muito forte com o setor privado. A vitória do Emmanuel Macron colocou um fim numa ameaça que parecia muito real no final do ano passado, que era a instalação de um eixo de regimes que eu chamaria de etnonacionalistas entre os Estados Unidos, a França e a Rússia, que colocaria em xeque o sistema internacional, as Nações Unidas e a União Europeia em particular. Esse desenlace é muito favorável, na minha opinião, para os países do Sul e para o Brasil em particular. O outro argumento, a consequência, em termos analíticos, desse fim, dessa onda populista, é que os resultados da França mostram que as dinâmicas nacionais continuam sendo muito mais relevantes do que as grandes narrativas de globalização. A França não se comporta diferente da maneira como se comportam os espanhóis ou se comportam os italianos em relação a partidos políticos, representação social. Esse movimento que o nosso Macron fez já tinha sido tentado por Sarkozy. Esse jeito novo de inventar um nome para esconder um partido. Ou esse jeito de esconder ideias para poder ampliar o número de eleitores. Isso contaminou a Espanha, contaminou a Itália. Na Itália tem um palhaço candidato a presidente da República. E é um homem engraçado, é um homem bom. E aqui na América Latina há um presidente que a maior virtude que divulga é o fato de morar num sítio e ter um Fusca, ou não ter tratores no sítio dele, e ser honesto. Veja, se isso pode se tornar currículo para governar países relevantes, quando que essas questões são questões que deveriam ser da rotina das pessoas. Pela dinâmica dos Estados Unidos, apesar de terem 33 partidos registrados, há 2 partidos fortes, 2 forças políticas concentradas. Você tinha um candidato outsider, Donald Trump, e uma candidata do establishment, que era a Hillary Clinton, apoiada por toda a mídia, por todo o show business americano, tudo isso. E o Donald Trump, apesar de também ser uma personalidade de mídia, ele era um outsider, alguém de fora do establishment. Então, era uma questão establishment contra o establishment, né? Eram 2 alternativas, então foi polarizada. Possivelmente nem todos aqueles americanos que apoiaram a candidatura de Trump eram necessariamente apoiadores das suas ideias. Há muito voto negativo ali contra a Hillary por N razões que não vem ao caso aqui detalhar. A incompreensão em relação ao Trump, qual é o motivo? Zombaria. A zombaria transforma uma pessoa em violenta, seja ela rica ou pobre. A zombaria não pode ser uma forma de relação política. E zombaram do Trump. E ele aí, estão rindo de mim? E foi lá para a roça, um jeca-tatu americano, rico, e esnobou a Nova York erudita. A outra, a Hillary, excelente pessoa. A Hillary era uma pessoa formada, capaz. O Clinton, com experiência de governo, esnobou os Estados Unidos. Não gostava de falar com os descamisados, os abandonados da América, os imigrantes. Trump não seria nada menos do que parte desses ciclos. Não é? Ele não traria, dentro de uma perspectiva desse tipo, ele não traria nada de muito novo, ele traria, sim, aí uma rejeição da população, de parte da população americana, ao modelo de expansão de direitos sociais do Barack Obama e ainda um resquício da crise econômica que os Estados Unidos vivencia, apesar de muito menor agora do que aquela encontrada por Obama. Óbvio que Macron e Trump são polos opostos, representam coisas muito, muito diferentes, mas que podem ter surgido de fenômenos políticos e econômicos e sociais semelhantes, né? Que é essa saturação com o funcionamento do sistema político, das instituições políticas tradicionais. E aí você tem outros exemplos que eu mencionei aqui antes, né? O Podemos na Espanha e essa ideia de nova política no Brasil, que traz a ideia de um questionamento profundo
dos sistemas da ordem tradicional e do funcionamento dos partidos tradicionais. Então, possivelmente, nós temos aí uma interligação entre um fenômeno que já se prolonga por muito tempo, que é essa crise de representatividade, mas agora com repercussões político-eleitorais tangíveis, palpáveis. Numa mesa sobre crise de legitimidade na representação política do mundo moderno, eu venho dizer que não há crise de legitimidade, né? O que há é uma ampliação da legitimidade da democracia moderna agora no século XXI, com a inclusão de grupos sociais que até o século XX, final do século XX, não tinham expressão, não tinham muita representatividade, ou no máximo de forma limitada, passam a ter representatividade em governos, ou ganhando eleições majoritárias, proporcionais, ou pelo menos sendo bem votados. A legitimidade, ela existe porque, seja o presidente Donald Trump, que foi eleito pelo voto, sejam outros presidentes, outros ocupantes de cargos públicos que foram eleitos pelo voto. Significa que a maioria deseja aquilo. Portanto, eles têm legitimidade, sim, para estar nos cargos em que estão. A queixa, ela parte de grupos que antes ocupavam esses espaços políticos e hoje passam a não ocupar mais, tendo que dividir esse espaço com novos atores. Eles, claro, sentem essa entrada de novos grupos e, então, daí surge o bordão "não me representam". Ora, quem é eleito para um cargo majoritário representa o grupo majoritário e o minoritário, representa ambos. A democracia pressupõe a alternância de poder e um grupo que hoje é minoritário, no futuro pode vir a ser majoritário. Portanto, todos são representados. Pesquisas revelam que menos de 15% dos cidadãos da América Latina confiam nos partidos. E o dado mais surpreendente é que o grau de satisfação com a própria democracia também não passa disso. Aqui a gente vê, na verdade, França e América Latina muito parecidas, né? Uma desconfiança gigantesca com relação aos partidos políticos. Apenas menos de 10% da população francesa hoje diz confiar nos partidos políticos, isso muito parecido com o que ocorre no Brasil, na América Latina como um todo. Abaixo dos 15%, tá, de confiança nos partidos políticos. Aqui eu tenho todos os países, não é? E aqui o único ponto que eu quero fazer é que a satisfação com a democracia em 2016 é abaixo de 16% para todos os países. Nenhum país passa desse patamar. Há hoje uma falta de esperança, uma falta de expectativa. A juventude, ela olha para o seu futuro e não vê como ela se coloca nesse futuro. É como se o mundo não estivesse preparado ainda para receber essa geração de jovens que estão procurando um lugar ao sol e que não estão vendo como alcançá-lo. Essa desesperança talvez traga essa insatisfação com a democracia. Então, o que nos resta sem democracia? Qual é a alternativa a um processo que não seja democrático? Um processo autoritário? Será que esses que manifestam insatisfação com a democracia e com o processo democrático estejam buscando um processo autoritário como forma de solução dos problemas pelos quais estão vivendo e passando? Nós estamos vendo uma fragilidade dos partidos que me preocupa, todos. O que está ocorrendo com o meu partido PT, com o PSDB, com o PMDB, com outras forças políticas tradicionais e que tem aí um certo pretérito, é impressionante. E também tivemos as manifestações de 2013, mas, essencialmente, nós estamos vendo uma crise política tremenda, com consequências na economia e vice-versa. E qual é a tendência que nós vamos fazer? Quem vai se sobrepor ao quê? Nós estamos vivendo o fim da democracia representativa? Esse é um questionamento. Vamos ter a democracia direta substituindo? Realmente, temos talvez o que dá para chamar de crise de representatividade seria a nossa sociedade não se sentindo representada nos partidos políticos que deveriam ser os focos de debates, de ideias, de produção de novos conceitos, de inovação de políticas públicas. Nós não temos isso hoje. Simplesmente houve uma estagnação e hoje quem quer discutir, às vezes, a política pública não procura um partido. Ele procurou uma organização não governamental ou, quiçá, alguma outra entidade da sociedade civil, uns movimentos que vêm surgindo, mas não está buscando. O que fazer para isso? O único ponto que eu vejo assim, você tem hoje partidos mantidos artificialmente. Eu citei aqui na minha fala, eu acho
posso estar enganado, não sou dono da verdade, mas uma das coisas que sustentam partidos artificiais é um fundo partidário, que você tem um recurso aí para o partido se manter um tempo cativo na televisão para ele falar sem ter a representatividade. Chega na hora do voto, o eleitor, o voto no Brasil é obrigatório, ele tem que votar aqui ou ali, ele acaba tendo que escolher alguma opção. Aquele partido teve uma quantidade X de voto, mas quanto que ele mobiliza de militância, de voluntariado? Eu não vejo os partidos trabalhando juventude, eu não vejo os partidos trabalhando esses recursos da revolução tecnológica e não vejo também preocupações no sentido de serem outros partidos mais atuais para poderem seguir fortalecendo a democracia. Eu sei que é difícil, mas qual é a tendência? O que pode vir diante dessa situação que nós temos de baixíssima credibilidade dos partidos, uma demonização da política, que para mim é muito perigoso, feito por veículos de comunicação poderosos, por setores da sociedade, que isso é muito perigoso, porque o que pode vir no lugar? Né? Ou certo é nós entendemos que esse modelo de arranjo partidário, político, ele venceu a validade e temos que, enfim, encontrar mecanismo de trazer, como proposta de fortalecer a democracia, a modernização dos partidos, da nossa legislação, do nosso sistema político, por exemplo. Mas eu vejo que não há consenso. Nós não sabemos nem como vamos financiar as eleições do ano que vem, mas sabemos que uma série de alternativas são nulas, porque não cabe mais diante da situação que vivemos. A ideologia serve para um jovem escolher, mas a ideologia não serve para um adulto compreender. A esquerda do mundo não está conseguindo entender o que está ocorrendo na cabeça das pessoas. Será que as pessoas querem ser partidárias? Será que as pessoas querem ser de sindicatos? Será que as pessoas querem ser de organizações seculares? A maior organização secular do mundo é o cemitério. Ali você fica e não sai mais. Eu acho que as pessoas estão em dúvidas, presidente, se querem ser governadas pelos governos. Elas querem ter pai, mas elas não querem ter qualquer pai. Elas querem ter marido, querem ter mulher, querem ter filho, mas não querem ter qualquer filho. Ainda que você não possa abandonar seus filhos. As pessoas estão querendo outra coisa e a política não está conseguindo responder o que as pessoas querem. Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram. De que forma as redes sociais podem influenciar o cenário político e até o resultado de uma eleição? E qual o papel da internet no aumento do terrorismo? Esses movimentos que constroem líderes, esses movimentos hoje, eles têm um componente oculto que não existia, que começou a existir a partir dos anos 2000 de maneira muito forte. É a internet, é a rede social, é o Facebook, é o Twitter. No Brasil tem 160 milhões de pessoas com opinião, dos 200 milhões que tem. Com opinião hoje, agora, nesse momento, provavelmente dando opinião sobre tudo. A esquerda e os formadores de opinião estão perdidos com a retórica que brota do Twitter. Há um outro tipo de cidadão influenciando o mundo. Há um outro tipo de pessoa incontrolável, atrevido, grosso. Tem uma pessoa grossa solta no mundo. Só que você não quer que essa pessoa grossa se torne o seu líder no seu país. É preciso de processar os meios de comunicação, os Facebook, as internet, essa coisa toda, é preciso de processar de maneira civilizada. Não há uma tomada de poder pela força, mas você tem sim novos grupos se organizando e tendo acesso à representação política por um fenômeno típico dessa virada de milênio, que é a internet. A internet, ela veio para quebrar o monopólio do discurso de grupos que tinham um projeto globalista, um projeto de poder revolucionário, mundial, totalitário, que objetivavam a hegemonia. Até o final do século XX, você tinha grupos de pessoas, seja aquele grupo que ocupou, vamos chamar assim, o chão de fábrica das redações de jornais, seja os líderes dos jornais, da mídia audiovisual, você podia definir o que é notícia, o que não vai ser notícia. Hoje, com a internet, todo mundo pode ser um produtor de conteúdo e um repassador. Você até produz um conteúdo, uma notícia, cai no WhatsApp
e aquilo ali, se vai ser repassado ou não, depende de cada um. Então, a produção e o repasse de conteúdo está muito pulverizado. Apesar das redes digitais desempenharem um papel cada vez mais importante, os instrumentos tradicionais continuam indispensáveis. O Em Marcha, o movimento do Macron, ele foi muito bom para mobilizar os jovens com as redes sociais, mas os jovens depois eles fizeram política tradicional. Eles fizeram porta a porta, eles organizaram eventos em pequenas cidades, discussões particulares. Foi uma campanha muito tradicional. No caso do Trump, foram as rádios que fizeram a diferença. Nas redes sociais, a Hillary estava liderando, porque a máquina do Obama era muito sofisticada nessa área, mas foram as rádios que fizeram realmente o trabalho de fundo de difusão das ideias do Trump. As grandes transformações do mundo têm hoje um grande inimigo e principal. E esse grande inimigo é o terrorismo. Por quê? O terrorismo não permite restaurar a distinção entre combatentes e não combatentes. O terrorismo transforma a sociedade em uma sociedade militar. O terrorismo transforma a sociedade em soldados, todos morrem. O recrutamento civil que o terrorismo faz é o mais covarde do mundo. Que é diferente do recrutamento militar obrigatório ou voluntário, a pessoa decide ser soldado. A maioria decide pagar imposto, ser civil, mas confia nas Forças Armadas do seu país. O terrorismo não atravessa as fronteiras sem declaração de guerra. E o terrorismo atravessa a fronteira por ar, por mar, por terra, por satélites, por meios eletrônicos, pela internet. Esse é um fenômeno completamente novo. Temos exemplo claro, a própria formação de grupos extremistas, que vêm da Al-Qaeda, agora Estado Islâmico, que usam fortemente veículos de comunicação para chamar a atenção do mundo e para se impor. E, rapidamente, de 2014 para cá, o Estado Islâmico já é hoje algo que está presente nos nossos pensamentos, nas nossas preocupações. Hoje, com os estados ultra-descentralizados e o fim das grandes superpotências, o conflito está no mundo das pessoas comuns. Tanto que hoje o maior subproduto dos problemas mundiais é o número de expatriados, de imigrantes e exilados, que é muito maior do que depois da Segunda Guerra Mundial. Ameaçados pela possibilidade de ataques terroristas, alguns países optam por fechar as fronteiras e restringir o acesso de refugiados. E o Brasil? Será que estamos prontos para abrir as portas para os estrangeiros? Eu não acho que nós somos tão abertos assim como pensamos que somos. Eu acho que há estudos muito interessantes sobre discriminação baseada em região de nascimento, nordestinos discriminados em São Paulo, por exemplo. Há estudos tradicionais sobre isso que são interessantes de levarmos em consideração. Então, eu parto de um princípio um pouco diferente, que talvez não sejamos tão abertos. E, além disso, nós vivemos um momento hoje de crise econômica grave. E o desemprego é um problema grave, que está muito associado a reações conservadoras. Eu quero me proteger. Então, quanto mais competição eu tiver na busca do emprego, mais conservador eu vou me tornar e menos aberto a essas alternativas de inclusão. O problema é que a crise econômica também sempre passa aquela sensação de que vão tomar os empregos dos brasileiros, vai cair o salário por uma oferta excessiva de mão de obra, mas eu acho que você trazendo de forma organizada, né, nós temos, por exemplo, uma estratégia de ocupação da Amazônia para a defesa das fronteiras. Por que não trazer imigrantes, assim como foi trazido no passado para ocupar a fronteira sul, quando na época ainda colonial, o Brasil tinha Portugal com a Espanha e depois o Brasil herdou essas disputas com a Argentina e outros países. Hoje temos que ocupar a Amazônia. Isso é uma diretriz assim de defesa nacional. Por que não você trazer imigrantes para o Brasil para cumprir esse papel, por exemplo? A exigência para o Brasil vai ser elevar o seu padrão de cooperação internacional. A Europa vai estar mais exigente. E aí tem dois caminhos. O Brasil pode tentar se alinhar em torno do governo Trump, que está apostando numa regressão tecnológica e civilizatória dos Estados Unidos, retirando financiamento das agências de energia, de meio ambiente, de ciência, ou na União Europeia, da Merkel e do Macron, que vão tentar fazer exatamente o contrário, elevar o padrão.
Então, o Brasil agora tem um panorama internacional com mais clareza e vai poder planejar estrategicamente a muito mais longo prazo, ao contrário do último ano. Não existem estruturas permanentes onde você possa encaixar a história das sociedades. Não tem estrutura permanente, não está nada pronto e acabado. E é evidente que eu gostaria de viver num país que ficasse pronto, mas o Brasil é igual obra de igreja, nunca fica pronto. Sobre essa questão dessa intolerância ou desse incômodo causado pelos nordestinos, aconteceu comigo, um episódio muito interessante. Eu era governador do estado de Alagoas e estive em São Paulo para participar de um debate na Associação Comercial de São Paulo. O interessante é que, em determinado momento, eu ouvi um elogio, um dizendo: puxa, mas foi ótimo o debate, é bom esse governador e tal, foi muito bom. Aí ouço um outro dizer o seguinte: pois é, foi muito bem, mas é uma pena que seja nordestino. Então, essa questão dessa intolerância, desse incômodo que realmente existe, isso é palpável, lamentavelmente, ainda é. Eu espero que, no decorrer dos anos, isso vá amainando e, sobretudo, pelo reconhecimento da participação do povo nordestino no crescimento e no engrandecimento do nosso país. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.